Primeiro, qual o caminho mais rápido para você tocar na igreja? Para você que não sabe, existem alguns caminhos para a gente poder estar trilhando. Mas eu percebo que algumas pessoas nem sabem que existe 3 caminhos. Por que não sabe? Porque está tentando fazer do próprio jeito. E pelo fato de algumas pessoas tentarem aprender da própria maneira ou não buscar conhecimento, às vezes a gente acaba ficando perdido e nem conhecendo sequer quais são as possibilidades para poder estudar. Como que eu posso afirmar isso? Hoje em dia a gente está na era digital, isso é muito bom e ao mesmo tempo muito ruim. Por que é bom e ruim ao mesmo tempo? Bom porque vocês têm muitas informações e muitas possibilidades de aprendizados. Antigamente, para você ter o acesso ao conteúdo que vocês têm hoje aqui, era muito difícil, isso beirando ao impossível. E hoje vocês têm tudo isso de uma forma muito mais simples no conforto da sua casa. Por exemplo, vocês estarem assistindo essa aula aqui hoje ao vivo, isso antigamente era inviável, era impossível, até porque a conexão de internet não era rápido. Essa é a grande bênção e vantagem do digital. Mas a gente também tem um grande malefício que muitas pessoas, a partir desse momento, que tem muitas coisas na internet, tentam aprender sozinhos as coisas, tentam descobrir as coisas sozinhas. E normalmente, na grande maioria das vezes, acaba dando mais errado do que certo, e pelo fato de ter muitas informações não filtradas, às vezes vocês acabam se perdendo em meio a tanto conteúdo. E aí não sabe o que estudar primeiro, o que estudar depois. E isso acaba adiando o resultado de muitos de vocês. E muita gente nem sequer sabe que existe 3 caminhos para a gente poder estudar para tocar na igreja. Mas existem alguns eficientes e outros não tão eficientes assim. Então já vou colocar aqui no pressuposto que você conheça os 3 caminhos. Se não conhece, vai conhecer agora. Quais são as linguagens que a gente tem na música? Existem 4 formas a gente estar estudando e aprendendo a tocar um instrumento. A primeira forma para a gente poder aprender a tocar é através da partitura. A partitura é uma linguagem que eu já vi fracassar muitas vezes e na grande maioria das vezes os músicos, mesmo aprendendo a tocar, sendo resilientes, não conseguindo ser músicos preparados para tocar na igreja. É um caminho e é um recurso e uma forma da gente estudar o teclado. Só que não posso dizer que é uma linguagem arcaica, até porque é a linguagem mais completa de todos. De longe, a mais completa de todas é a partitura. Mas automaticamente acaba se tornando uma das linguagens mais demoradas e mais difíceis da gente poder aprender. Por quê? Pelo fato de ser linguagens muito completas e complexas, a gente leva muito tempo estudando a parte teórica. Para você fazer um curso básico de teoria, você leva em média de 6 meses a 1 ano. E eu não estou falando que você não deve estudar partitura, mas esse deve ser o último passo que você tem que dar estudando música. Quanto mais formas e caminhos a gente tiver, melhor. Porque para nós tocarmos na igreja, a gente tem que ser músicos preparados e músicos completos. Só que isso leva um certo tempo. Então não é nada inteligente você começar a partir das partituras. É um caminho, mas que você deixa para o final e não para o início. Eu gosto muito mais da prática antes da teoria. Óbvio que os dois têm que andar junto. Um músico que tem muita prática, mas não tem teoria, ele sempre vai ser um músico limitado. E um músico que tem muita teoria, mas não tem prática, ele não é um músico, na verdade, ele simplesmente é um teórico. Então, para você ser um músico completo, óbvio que você tem que ter os dois juntos, mas isso só depois. No início, a gente tem que ter muita prática, mesmo sem ter teoria. Por quê? Assim você já estimula o ouvido, você consegue já ter mais motivo para poder estar estudando, se dedicando, porque você já está vendo pequenos resultados. E é muito mais rápido para você tocar. Agora a gente tem uma segunda forma de poder estar tocando. A gente tem um segundo caminho para poder estar desenvolvendo a nossa musicalidade. O segundo caminho é através do ouvido. E é o que as pessoas, os músicos cristãos, mais valorizam. E acredita que é o melhor caminho de todos, e muita gente, inclusive, tem a ilusão de que se um dia aprender a tocar de ouvido, vai resolver todos os problemas dela, e que vai ser o melhor músico de todos, e que aí não precisa mais estudar música porque já zerou o seu nível musical. Na verdade, é o oposto. Saber tocar de ouvido, assim como partitura, é importante, mas não é o primeiro caminho que você deve trilhar. Por que que não é o primeiro caminho? Até porque para você aprender a tocar de ouvido, você precisa já ser um músico experiente musicalmente. E como que eu posso afirmar isso? Para pensar. Para você ter um ouvido treinado para falar o português, você precisou ouvir muita coisa em português.
Uma criança, por exemplo, a minha filha, eu tenho uma filha de 1 ano e 1 mês. Ela está aprendendo agora a falar as primeiras palavrinhas dela, ela fica pá, 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 pá. Eu não sei se é papai ou se é papai de comer, mas ela fica falando pá, 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 pá e mamã. Mas da onde que saiu essas palavras? Ela inventou do absoluto zero? Não. Ela simplesmente, de tanto ouvir a gente falar, eu sempre fico, fala papai, de tanto ela ouvir essas palavras, ela está começando a guardar na memória dela e agora está aprendendo a pronunciar essas palavras. Mas ela já está com 1 ano e 1 mês, então ela já está ouvindo papai e mamãe já tem 1 ano. Essa é como se fosse o vocabulário musical dela. Agora, dentro da música, muita gente acha que dá para aprender a tocar de ouvido simplesmente tentando. Mas não é assim, gente. Para você ter um ouvido bom, ele precisa ser treinado. Então, o primeiro mito, para tocar de ouvido não precisa ter dom. Qualquer pessoa é capaz de aprender. Mas o seu ouvido precisa ser um ouvido treinado. E como que a gente treina o nosso ouvido? Como que a gente desenvolve a nossa percepção? Assim como a criança consegue desenvolver a fala, a gente também desenvolve a nossa percepção musical. Só que automaticamente você precisa ter o quê? Referência. Eu não falei que a minha filha tem referência de eu todo dia estar falando, fala papai, papai, papai. E agora que ela está começando a falar papai depois de 1 ano e 1 mês, e até hoje não fala papai certinho, só fala papá. É a mesma coisa para você tocar de ouvido. Você precisa ter uma jornada musical. Por quê? Você precisa ter desenvolvido o seu ouvido e ter alguns conhecimentos. Porque tocar de ouvido não é simplesmente o seu ouvido, mas também tem a ver com a lógica que você tem em cima da música. Então, tocar de ouvido é simples, teoricamente. O que eu preciso para mim tocar de ouvido? Ter um ouvido desenvolvido, que é um ouvido que consegue associar as notas, as escalas, o campo harmônico, a função harmônica. Então, automaticamente, antes de você pensar em tocar de ouvido, você precisa estudar a música como um todo. Então, não tem como criar atalhos e achar que isso vai te tornar preparado para tocar na igreja, que infelizmente não vai. Qual a melhor forma que a gente tem, então, para começar a tocar na igreja? A mais básica, simples de todas, a partir das cifras. Que muitas pessoas, às vezes, ficam renegando ou ficam com o nariz torcido para tocar lendo cifra, mas de longe é o caminho mais rápido e eu posso enumerar aqui vários benefícios da cifra. Primeiro, para você aprender a ler partitura, você leva de 6 meses a 1 ano para você entender todos aqueles símbolos. Para você aprender e entender os símbolos e os sinais da cifra, sabe quanto tempo leva? 1 dia. Com uma aula você aprende a ler cifra, o que significa cada uma das letras, significa o mais e o menos, o que é maior e o que é menor, os números que são as extensões, acabou, você já sabe e consegue entender sobre a teoria da cifra em apenas 1 dia. Segunda coisa, é você aprender os acordes maiores e menores e os ritmos. Pronto, aí é só você pegar as cifras e estudar e tocar. Percebe que é muito mais rápido? Aqui eu não estou falando que é o fim, gente, mas é o caminho mais rápido para você se tornar um tecladista preparado para tocar na igreja e já começar a ajudar na sua congregação. Óbvio que depois existe uma jornada e muita gente confunde isso. Eu sempre estou incentivando vocês a começar a tocar na igreja o mais rápido possível, mas não ache que tocar na igreja é o fim, é apenas o início da sua jornada. A partir do momento que você começa a tocar na igreja, parabéns aí que eu te dou valor, mas é aí que a gente vai começar a nossa trajetória e realmente seguir um método para você conseguir desenvolver e melhorar cada vez mais para tocar na sua igreja. A partir do momento que você começa a tocar na igreja, aí sim você vai aprofundar em cada um dos temas musicais, aí que você vai aprofundar nas técnicas, aí que você vai desenvolver o seu ouvido, aí que você vai estudar outras linguagens musicais como tablatura e partitura. Mas primeiro você começa a tocar. E o caminho mais rápido é através das cifras. Mas não basta só você saber ler cifra. Você precisa conhecer algumas técnicas, como encadeamento de acordes, que é a forma mais fácil, mais bonita e correta de se tocar teclado. Você precisa conhecer os ritmos, porque sem isso não tem como você tocar, mesmo você tendo a cifra. Então existe uma pequena jornada, mas é muito mais curta e muito mais rápida e muito mais inteligente do que você começar a partir das partituras ou através do ouvido.